Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Pablo e hoje eu estou aqui para fazer uma entrevista com a professora Ariadne Wini para a matéria de História da Educação da professora Ana Paula. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Ariadne, sou professora de matemática formada pela UFCG e especialista em matemática pura pelo IFPB. Então, nós temos alguns tópicos e a primeira pergunta é: quais desafios você enfrentou no seu período de formação acadêmica? Bom, na época que eu estava na faculdade, o meu primeiro desafio foi a questão de eu estar sozinha na cidade, né? Que eu sou de João Pessoa, vim para cá quando eu tinha 15 anos, mas toda a minha família tinha retornado. Então, o primeiro desafio foi esse. E depois a questão da pandemia. Então, teve toda a mudança do presencial, a gente foi para o online. E de se acostumar com tudo, até os professores, né, para poder dar online. Então, teve esse desafio primordial, né? E quando a gente retornou para o presencial, a mudança novamente para poder retornar. E uma questão particular minha, que eu também tinha que dividir casa. Então, além de dividir casa, trabalhar e estudar. Então, ficava toda essa agonia. Mas na parte da organização, eu consegui. Como foi o seu primeiro contato com a sala de aula? Você teve algum choque de realidade? Sim, muitos. Quando a gente está na faculdade, a gente vê uma sala um pouco mais silenciosa por estar trabalhando, por estar estudando com adultos, né? Na maioria das vezes. Mas quando eu cheguei em sala, como a gente faz o estágio em escola pública, a escola que eu estagiei eram alunos que passavam por muitas questões em casa. Então não era só, eu vou chegar e vou ministrar um conteúdo. Tinha uma preocupação também particular. E um dia que eu tive um choque assim, eu disse, não, o que é que está acontecendo? Ainda mais eu tinha o quê? Na época, 19 anos. Um aluno disse, tia, deixa eu sair 5 minutinhos mais cedo para merenda porque eu não tomei café. E eu disse, gente, o que é que eu faço? Eu deixei, né? Mesmo sabendo que a direção podia reclamar comigo, mas eu acredito que nessa situação não iriam. Então, você tem essa pressão como professor de estar terminando um curso e de estar num ambiente que você não é só professor muitas vezes. Você vai ter uma postura, às vezes, de um psicólogo, não que a gente seja mas de poder ajudar com alguma fala. Então, o meu primeiro desafio foi esse. Lidar não só com a sala de aula, mas com problemas fora dela dos alunos. Como você lida com as frustrações dos estudantes em relação à matemática? Assim, a gente sabe que matemática é uma disciplina que para muitos estudantes é vista como um bicho de sete cabeças, né? Então, eu sempre tento levar para a sala, ou até mesmo aqui no meu estudo, nas aulas particulares, situações, problemas, para que eles consigam ver no dia a dia deles. E sempre tentar utilizar uma dinâmica que eles consigam enxergar e entender, ou seja, fazer sentido na cabeça deles o que eles estão estudando. E sempre colocar um exemplo mais prático, porque muitas vezes os professores já levam uma questão muito contextualizada e o aluno se perde naquele decorrer. Então, eu sempre tento trazer coisas práticas, situações do dia a dia e uma linguagem adequada que eles não fiquem tão ansiosos com aquele conteúdo. Em relação a isso, quais estratégias de ensino, ao seu ver, funcionam mais para ajudar os estudantes a absorver os conteúdos? Quando eu estou em sala, eu sempre opto para impedir resumos. Então, sempre que eu finalizo um conteúdo, eu solicito que eles façam um resumo, às vezes em sala, ou para eles me entregarem na próxima aula, não para dar uma tarefa a mais, mas que eles consigam identificar e anotar, pontilhar, né, os tópicos mais importantes daquele conteúdo. E sempre informar eles, eu trabalho muito com a dinâmica chamada dinâmica do porquê. Na matemática, a gente sempre tem que entender o porquê das coisas. Então, sempre que está perto de alguma prova, eu faço essa dinâmica e vou perguntando a eles o porquê de cada assunto. Então, eles acabam tendo que me explicar. E nesse ato de explicar, a gente, como professor, né, a gente sempre aprende 2 vezes. Então, é nesse momento que eles conseguem identificar os pontos mais importantes. Agora que nós já falamos dos desafios que você enfrentou, eu queria fazer uma pergunta. Por que você escolheu ser professora? Bom, na época que eu estava no ensino médio, eu sempre gostei da área de exatas. E quando eu estava no 3º ano, que eu tive que realmente fazer a escolha do meu curso, apesar que desde o primeiro eu ficava matemática e outra opção, matemática e outra opção. Eu sempre colocava alguma engenharia porque era uma área um pouco mais bem vista, né, pela sociedade. Sendo que minha mãe sempre falou, escolha matemática que você nunca vai ficar desempregada. Você vai ser uma ótima professora. Mãe, mas professora, porque eu escutava muito isso em sala de aula de outros professores, que a licenciatura não era uma das melhores escolhas, mas eu ainda tinha aquilo lá no fundo de eu quero ser professora de matemática, eu quero ser professora de matemática. Principalmente quando no 2º ano do ensino médio, o meu professor de matemática da escola, ele disse que eu seria uma ótima professora. Então ele plantou aquilo e eu fiquei pensando, será?
mas eu sempre tinha algum pro lado da engenharia civil, engenharia de petróleo, que era uma coisa que eu tinha desde pequena. Mas quando eu vi a minha realidade dos cursos que tinham aqui na cidade, apesar de ter muitas engenharias, a que mais me encantava era a engenharia civil e a matemática. Aí eu ficava sempre nessa dúvida, eu disse, não, eu vou para aquilo que eu realmente sempre quis ser, que era professora, e optei pela licenciatura. Professora, tem algum projeto seu que você desenvolveu que você queira mencionar? Sim, projeto eu tenho o meu estúdio, que é esse que a gente está fazendo a entrevista, que foi algo que ele encaminhou desde a época da faculdade, que eu dava aulas particulares na própria UFCG, na época, por conta, para poder ter a renda, né, poder me manter, e aquilo foi crescendo, e hoje eu consegui ter o meu espaço para poder ministrar essas minhas aulas particulares. E na minha especialização, eu fiz um livro digital acessível para alunos com TEA, que é o transtorno do espectro autista, no conteúdo de trigonometria. Então foram as duas coisas que eu criei no decorrer do meu curso. Quando você entrou no curso, como foi seu primeiro contato, assim? Como foi o começo dele para você? Assim que eu iniciei, eu tive um grande baque, né? Porque eu tinha aquela ideia de que o curso seria muita coisa que eu via no meu ensino médio. E eu via tudo isso do ensino médio em uma única disciplina. Então tinha outras disciplinas com os conteúdos um pouco mais avançados. Então, como no meu ensino médio, que eu fiz em escola pública, teve um processo que teve um ano que eu não tive professor de matemática, então eu tinha que estudar muito por fora. Então, teve essa questão de eu ter que me esforçar ainda mais para eu conseguir finalizar, né, as disciplinas. E eu tinha colocado como meta não ir para nenhuma final, para eu não ter aquele susto de fazer uma final no meu primeiro período. E eu consegui, mas assim, era com muitos estudos frequentes para eu poder até me acostumar, como os professores cobravam o conteúdo, porque a gente vem de uma ideia da escola, né, do ensino médio, e quando vai para a faculdade, o professor cobra de outra forma. Então, teve essa questão, mas eu gostei muito do ambiente, a turma era bem numerosa, mas no final já não era tão numerosa. E eu já fiz muitas amizades que a gente sempre estudava junto, então a gente ia para a biblioteca. E eu percebi que as disciplinas a gente não podia só estudar 2 dias, como eu fazia muitas vezes no ensino médio. Então, tinha que ter toda aquela preparação desde o primeiro contato para você, na hora da prova, não se perder e conseguir ter um bom resultado. Ainda nesse mesmo tópico, como era a sua rotina de estudos assim, no dia a dia? Como você lidava? Pela manhã eu estava na faculdade, então quando eu retornava porque eu morava perto do IF, então tinha essa distância, eu sempre separava por dia umas 3, 4 horas para estudar. Mas assim, nem sempre isso funcionava, né? Era uma organização que às vezes ficava desorganizada. Porque tem muito professor que fala bonita, não, então todo dia eu estudava, não. Tinha dia que eu conseguia render, fazer muitas questões, sendo que de início eu queria aprender muito por questões. E foi quando eu percebi que eu precisava ter a parte teórica bem preparada para ir melhorar o meu conteúdo que eu tinha aprendido nas questões. Então tinha disciplina que eu dava uma decaída em alguma nota, depois eu conseguia melhorar, mas eu sempre focava muito em resumos. Eu sempre fazia resumos, comprava aqueles papéis que é tipo uma folha A4 dividida em 4, né? E aí eu fazia sempre os resumos, aí explicava para mim mesma e explicava para os meus colegas na biblioteca quando a gente se reunia. Ainda dentro do curso, qual matéria você sentiu mais dificuldade? Eu comecei a ter mais dificuldade mesmo, assim, de ficar com receio de perder disciplina a partir do 5º período, onde eu não gostei muito de estruturas algébricas e mecânica 1 e mecânica 2, que é a parte de física, né? Em alguns cursos é dito como física 1 e física 2, e o nosso é mecânica clássica. Então, foi a mecânica 1 mesmo sendo a física do ensino médio, o professor colocava questões um pouco mais contextualizadas, então eu tive um pouco esse processo. E tive que mudar toda a minha dinâmica de estudo para eu poder conseguir render, porque tinha disciplina que um método funcionava e tinha outra disciplina que não funcionava. Mas as 3 disciplinas que eu tive muita dificuldade foram estruturas e as mecânicas. A gente falou sobre a que você teve mais dificuldade, mas qual foi a que você mais sentiu uma identificação? Qual foi a que você mais gostou, assim? Eu gostei muito das áreas da educação todas, prática, até a parte dos estágios, as metodologias, sempre gostei muito delas. E na área de exatas eu sempre gostei trigonometria, matemática para o ensino médio, cálculo 1, 2 e 3. Mesmo o cálculo sendo uma disciplina que muitos alunos dizem, não, você não vai gostar. Eu gostei muito das disciplinas de cálculo, também pelo professor, que ele também ajudava muita gente. E aí eu tive mais facilidade, e também tem muitos professores no YouTube que fazem as resoluções de muitas questões do livro que o nosso professor utilizava.
e acabou que facilitou muito, né? Por fim, qual mensagem você gostaria de deixar para os estudantes de matemática e informação? Gente, eu sei que é um curso difícil, que por muitas vezes vocês vão ficar um pouco perdidos em algumas disciplinas, mas que vai dar certo. A licenciatura, ela é maravilhosa, a gente tem muitos desafios, mas a gente é muito importante, tem crianças ali que vê a gente com outros olhos. E é um curso que vocês, lá na frente, não vão se arrepender. Então, mesmo com a luta, terminem e vocês vão ver que lá na frente vale a pena. Professor, eu queria agradecer muito por você ter concedido essa entrevista para mim e para o meu grupo. Desejo que você seja cada dia mais bem-sucedida, que seja tenha cada vez mais sucesso, que seja mais realizada ainda na sua profissão. Muito obrigado de verdade. De nada.